Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa blusa. Eu até já estou com ela vestida. É uma blusa de manga japonesa, é uma blusa bem simples e fácil de cortar. Fiz ela com viés no decote e viés nas mangas. Aqui eu fiz uma pequena abertura na parte da frente para fazer o acabamento em viés. É bem simples e fácil de fazer. Então vamos juntos comigo ao passo a passo? Para fazer o corte da blusa, eu usei 65 centímetros de tecido em viscose. Eu tinha esse tecido ali guardado, então aproveitei para cortar. É uma estampa diferenciada, você às vezes pode não gostar da estampa, mas eu gostei bastante, é uma estampa de cores de verão. Então, para fazer o corte da blusinha, eu usei essa minha como molde. Essa aqui é de manga raglan, mas a que eu vou fazer é manga japonesa. Então, mas eu vou tirar essa aqui como base, porque fica bem fácil para cortar por essa blusa. Que eu dobrei o tecido 2 vezes para fazer o corte, estendi sobre a mesa. Ajeitei bem o tecido. Para cortar, eu já vou cortar as duas partes juntas, a parte da frente e a parte das costas. Então, eu ajeitei bem o tecido sobre a mesa, coloquei a blusa dobrada por cima do tecido dobrado, no centro do tecido, no centro da frente da blusa. Dobrei também essa parte de baixo, porque eu vou deixar ela mais curta que essa fica um pouco comprida. Eu deixei a blusa com 60 centímetros de comprimento. Então, ajeitei bem ela em cima do tecido dobrado, coloquei os pesos por cima e cortei. Iniciei cortando pelo decote. Vou fazer um decote mais arredondado. Cortei também os ombros. Os ombros eu fiz uma pequena caída para ele não ficar tão reto. Depois de cortar os ombros, cortei a barra. Eu deixei 1 centímetro de sobra de tecido, que depois eu vou dobrar o tecido 2 vezes. Vou fazer uma bainha fina. E as laterais eu também deixei 3 centímetros de sobra de tecido, porque essa aqui já fica mais justa no corpo, então eu quero que ela fique soltinha. Depois, ao fechar a peça, eu vou tirar 1 centímetro na costura, aí vai sobrar 2 centímetros para cada lado. Depois de cortar a blusa, eu abri essa parte da manga, porque como o tecido estava dobrado 2 vezes, então ficou uma dobra aqui no tecido. Também separei uma parte para fazer a parte da frente. Ajeitei bem para centralizar bem o meio da frente. E aqui na parte superior, no decote, então eu fiz um desenho arredondado para fazer um acabamento. Depois de fazer o desenho, então eu cortei. Tirei também meio centímetro do ombro da frente. Para fazer o acabamento do viés do decote e das mangas, antes de cortar a blusa, eu tirei uma tira para passar no decote da peça, na largura de todo o tecido. E depois o restante que sobrou, eu cortei 2 tiras menores para colocar na manga e uma menor para colocar na abertura do decote. As tiras eu cortei todas na largura de 3 centímetros, que eu vou usar o aparelho de 3 centímetros na máquina reta. Então, com a peça cortada, vamos para a parte da costura. Na reta, juntei a parte da frente com a parte das costas e iniciei fechando os ombros. Para passar o viés, precisa estar com os ombros fechados. Ao fechar, fiz uma costura na largura de um pé de máquina. Depois de fechar os ombros, levei na overlock para fazer o acabamento. Mas, para quem não tem overlock, se o tecido desfia bastante, você pode chulear na mão. Mas, se o tecido não desfia, você pode deixar assim. O importante é montar a peça. Então, depois de fazer o acabamento na peça na overlock, eu troquei o pé calcador da máquina, a chapa e o dente da máquina e coloquei esse aparelho de viés, que ele já vem com a própria chapa. Coloquei esse aparelho porque ele não precisa regular, ele já está regulado, só colocar o viés e passar na peça. Esse aparelho de viés é de 3 centímetros, então é o melhor aparelho de viés que eu já usei até hoje. E quando eu pegava cortes de peça em quantidades, então eu precisava de um aparelho assim.
e esse é muito útil na costura. Então eu coloquei o viés no aparelho, coloquei ele embaixo do calcador da máquina. É só costurar, o viés já está pronto para passar na peça. É muito bom, esse aparelho é ótimo na costura. Então eu iniciei passando primeiro nessa abertura do decote. Como eu estou passando o viés com uma tira, então eu seguro o viés com uma mão para ele não dobrar e passo com a outra, vou segurando o tecido. Mas se você não tiver um aparelho de viés, você pode passar a tira de viés ao meio e passar ela nas beiradas também, dobrando as beiradas e só pregar na peça, daí você vai costurar com tranquilidade. O viés vai ficar perfeito, daí você pode alinhavar também se tiver dificuldade em pregar. Então eu fiz assim no aparelho para ficar mais fácil e rápido no vídeo. Vejam, o acabamento do viés ficou perfeito. Depois de passar esse viés, eu passei a ferro para ele sentar, porque como é um tecido que não cede, eu dei uma passada. E depois cortei essa sobra do viés para passar no decote da peça. Então eu medi o meio do decote, dobrei a tira ao meio e medi ela no decote. Depois de medir, fiz uma marcação aqui no final do decote, na parte da frente, para deixar essa sobra para amarrar o decote na parte da frente. Essa é a tira de 3 centímetros na largura de todo o tecido. Após cortar a tira, tirei só 10 centímetros para ela não ficar muito grande e coloquei ela no aparelho. Depois de colocar a tira no aparelho, puxei para debaixo do pé calcador da máquina. É só costurar, já fiz o início da costura. Então eu costurei até a marcação, porque eu tenho que deixar essa sobra para fazer a amarração na parte da frente. Vejam, esse aparelho é ótimo, o viés não escapa, ele está sempre regulado. Então iniciei pregando o viés no decote. Então coloquei o viés bem próximo aonde eu fiz a marcação, dentro do aparelho, e o aparelho se encarrega em puxar a peça. Então essa parte da costura dos ombros eu virei para a parte das costas e continuei costurando. Com uma mão eu segurava a tira do viés, como é só uma tira, tem que segurar para ela não dobrar. E continuei passando. Para finalizar a costura nesse viés, é só costurar até o final, que aí já vai sobrar essa outra parte para fazer a amarração do outro lado. Depois, ao finalizar, é só medir as duas pontas e cortar as duas do mesmo tamanho. Vejam como o viés ficou perfeito, ele não escapa. Continuando a costura, coloquei a outra tira de viés no aparelho para passar em uma das mangas. Como eu dividi essas tiras ao meio, então eu vou passar uma de cada vez. Eu poderia ter feito bainha nas mangas também, mas resolvi fazer acabamento em viés tanto nas mangas como no decote. Então, ao passar o viés na manga, eu virei a costura da manga para a parte das costas, acompanhando a costura do ombro. O mesmo procedimento que eu fiz desse lado da manga, fiz do outro também. Com o viés já colocado no aparelho, iniciei passando na outra manga. Após finalizar toda a costura do viés na peça, vejam, dei uma revisada para ver se estava tudo ok para tirar o aparelho da máquina. Então o viés ficou perfeito. Depois de finalizar toda a costura no viés na peça, tirei o aparelho da máquina, tirei também o pé calcador e o dente. Coloquei as peças originais para fazer o acabamento da peça. Antes de fazer o acabamento na peça, passei todo o viés a ferro. Para fazer o acabamento do viés, juntei bem os dois lados do viés e coloquei bem embaixo do pé calcador. Iniciei fazendo o retrocesso, arrematando a costura. Depois fechei a lateral. O mesmo procedimento que eu fiz desse lado, eu fiz do outro também. Juntei bem os dois viés novamente, coloquei bem embaixo do pé calcador.
Ao colocar bem embaixo do pé calcador, ele não vai desencaixar, então o viés vai ficar bem encaixado. Então continue fechando a lateral. Após fechar as laterais da blusa, então eu levei na overlock para fazer o acabamento, e esse viés eu vou arrematar na overlock. Então eu fechei um lado na overlock e vejam, a costura do arremate ficou por dentro da costura da overlock, ele fica com o acabamento bem feito. Então vejam como eu fiz desse lado também. Para fazer o arremate eu deixei um pedaço da linha da overlock, puxei ela para trás, o que deu, cuidando para não arrebentar. Depois levantei o pé calcador da overlock, coloquei para frente e prendi embaixo do pé calcador. Então eu coloquei o viés bem embaixo do pé calcador, bem próximo da agulha, segurando firme a linha para ela não ficar frouxa. Costurei uns 3 centímetros e depois cortei na lateral, seguindo a costura. Essa linha que eu puxei para frente, eu coloquei bem no meio da costura da overlock. Então vocês vejam, o acabamento fica perfeito. A linha ficou bem no meio da costura da overlock. Então não precisa mais fazer acabamento na reta, já fiz aqui, então a peça já está arrematada. Agora é só fazer a bainha. Após finalizar a costura na overlock, iniciei fazendo a bainha da blusa. Dobrei o tecido 2 vezes, virando a costura das laterais para a parte das costas, e fiz uma bainha fina. Como a blusa ficou arredondada embaixo, então a bainha eu fiz um pouco devagar, cuidando para não escapar. Dobrei o tecido 2 vezes e continuei costurando. Ao finalizar a costura na bainha da peça, levei e passei a ferro. Após passar, vejam o resultado, a peça ficou perfeita. Esse viés com essa amarração no decote deu um lindo destaque à peça. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem aí o seu like, deixem também os seus comentários. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo. Vejam o resultado da peça pronta.